Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai para mais um vídeo de perguntas e respostas. É isso mesmo, o nosso quadro Pergunta Full Cycle, que é um quadro onde os nossos queridos alunos, os nossos queridos aí seguidores acabam nos mandando perguntas. Eu vou compilando essas perguntas e aí eu gravo aqui normalmente a cada episódio 5 perguntas para vocês, que na minha opinião também são muito relevantes para você conseguir dar um passo a mais aí na sua carreira e ser cada dia mais capaz de desenvolver aplicações de grande porte. Fechou? Então vamos lá, porque a gente tem 5 perguntas muito top hoje e eu quero que você fique antenado e não perca um segundinho disso aí. Vamos lá e roda a vinheta! Bom pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria de fazer um pedido muito importante mesmo aqui, tá? Se você acha que os vídeos que a gente vem colocando no canal, eles são realmente relevantes, por favor, dá um joinha aqui, tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que o YouTube distribua esses vídeos para outros desenvolvedores. Também não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Então faz aí nesse momento, antes de a gente ir aqui direto para essas perguntas, porque tem conteúdo muito top aqui. Então já dá um like para você não esquecer. Maravilha? Então, sem mais delongas, vamos aí para as nossas 5 perguntas de hoje. Então, vamos lá, pergunta número 1. Wesley, para que serve DDD? Vamos lá, essa é uma pergunta muito comum e vira e mexe as pessoas acabam fazendo a mesma pergunta, né? Para que serve DDD? Ou seja, Domain Driven Design. Será que eu devo usar DDD na minha aplicação? Será que DDD não é algo muito complicado que deixa o desenvolvimento muito mais lento? Então vamos lá, vamos matar um pouco com esses mitos aqui por aqui. Porque, na minha opinião, o DDD é uma das coisas mais importantes dos últimos tempos, tá? Obviamente, tudo no mundo do desenvolvimento e etc. tem altos e baixos, vão e voltam, o DDD é uma dessas coisas, mas hoje em dia, DDD tá em alta novamente, principalmente por causa das arquiteturas baseadas em microserviços. Mas vamos lá. A grande sacada de DDD, ou Domain Driven Design, é que o DDD, ele vai muito, mas muito além da forma de como você vai programar, tá? Da forma como você organiza as pastas dentro do seu projeto, da forma de como você vai criar e organizar suas entidades, os seus repositórios, as suas factories, etc e etc. DDD tem a ver com focar no coração do projeto. Ou seja, focar em resolver o negócio e não gastar grande parte do tempo de desenvolvimento fazendo o quê? Ajustando complexidades técnicas. O grande problema, e isso eu vivo falando para tudo quanto é lado, a gente tem 2 pontos importantes, tá? Um ponto é a complexidade do negócio, outra coisa é complexidade técnica. Se você tem a consciência do que é um e do que é outro, você vai perceber que na hora que você está resolvendo a complexidade de negócio, a complexidade do coração da aplicação, você consegue deixar essa aplicação à prova de balas, tá? Esse coração, ele vai resolver realmente o problema de negócio. E essa complexidade técnica, ela não vai poder atrapalhar a complexidade ali do negócio da aplicação. E o DDD, ele ajuda muito, porque ele foca em atacar exatamente esse problema no coração da aplicação. Mas como assim? Primeiramente, você tem que pensar que DDD, uma das coisas principais é a forma de como você se comunica, tá? Desde como o desenvolvedor vai escrever seu código, desde como que o desenvolvedor vai falar ali com o Domain Expert, que é o camarada que manja realmente, ou até mesmo com parceiros e etc. Grande parte dos problemas que acontecem hoje em dia é pelo fato
de que a gente se comunica muito mal e no final das contas a gente tem uma quebra de expectativa no final e aí a gente tem que começar a refazer. Por conta disso, o DDD ele tem, vamos dizer, ele prega uma linguagem universal, a linguagem ubíqua, que é uma forma de você padronizar todo o formato de comunicação. E isso normalmente vai se dar ao quê? Quando você começa a entrevistar, basicamente, o pessoal que realmente vai trabalhar com o sistema. Afinal das contas, você está fazendo o sistema para ele, você não está fazendo o sistema para você. Então, quando você está focando no DDD, você está focando em conseguir setar essa linguagem. Um outro ponto do DDD é que você vai conseguir realmente fazer a separação do que é o coração da aplicação, do que são outros, né? O coração da aplicação normalmente a gente chama de domínio, mas às vezes a gente percebe que além de ter o coração da aplicação, você tem outros mini corações que a gente chama de subdomínios, e esses caras, eles precisam estar modelados para que nós possamos criar a aplicação com mais clareza, sem confusão. E aí que a gente também está falando de DDD, porque a gente vai conseguir modelar esse domínio e deixar tudo muito mais claro. E depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai para o desenvolvimento e obviamente que o DDD ele prega, vamos dizer aí, alguns padrões que normalmente são utilizados, como factories, repositórios, agregados, as entidades e um monte de outras coisas, domain service, application service e etc. O grande problema é que quando a gente está falando em DDD, muita gente já pensa direto nesses padrões e esquecem dessas etapas anteriores. Então, é muito, entre aspas, errado você associar DDD como você está associando apenas código-fonte. O DDD ele tem que ser levado em conta a linguagem, a forma de como você vai modelar o seu domínio e como que você vai programar. Então não esquece disso, porque DDD realmente é muito importante. E se você quiser que eu regrave e trabalhe com assuntos muito importantes, focados realmente em DDD nesse canal, deixa um comentário aí embaixo pra gente. Já falei muito sobre DDD, então vamos lá para nossa segunda pergunta, para nossa próxima pergunta. Vamos lá. E a nossa próxima pergunta é o seguinte: você acha que trabalhar com serverless vai vingar? Bom, o que eu gostaria de dizer nesse momento é que já vingou, tá? Uma coisa que é muito claro, e isso aí acaba me incomodando levemente, é que muitas pessoas acabam confundindo serverless com Lambda Functions, tá? Obviamente, o nome serverless, ele começou a ficar mais evidente depois que a Amazon, né, ela foi a pioneira nisso aí, de lançar aí as Lambda Functions para que você consiga trabalhar com funções sem você ficar se preocupando com infraestrutura. Mas também a Amazon, vamos dizer, é aquela que estreou o nome serverless. E se você olhar até mesmo o documento oficial da Amazon, você vai ver que serverless não são necessariamente Lambda Functions. Serverless engloba desde o seu S3, desde o seu Fargate gerenciando seus containers, desde o seu DynamoDB, desde do Beanstalk, qualquer coisa que você vá fazer na nuvem, que você não tem que se preocupar com a infraestrutura, que você não tem que se preocupar com demais configurações, tuning e etc. Isso é solução serverless. E se você perceber, nesse caso, por exemplo, eu acho que a Amazon S3 existe desde 2005, por aí, então já faz muito tempo que a gente trabalha com esse conceito. Agora, se você quer saber mais sobre Lambda Functions, eu acredito que também já vingou. Pode crescer mais a adesão? Com certeza pode. O que eu percebo claramente é que as Lambda Functions, elas ajudam muito as empresas a economizar e executar
tarefas que eventualmente dariam um super trabalho de você ficar mantendo. Eu mesmo, né, a gente é uma empresa pequena e de uma forma ou de outra a gente tem várias Lambda Functions para trabalhar com DRM, emissão de certificado e um monte de outras coisas. E o mais legal é que quando você trabalha com Lambda Functions, você consegue acessá-las através de uma API Gateway. E se você não sabe como é API Gateway, eu vou deixar um link aí para que você consiga saber um pouquinho mais sobre o assunto. E também você pode fazer com que essa Lambda Function consiga acessar ou disparar qualquer evento para os outros mecanismos dentro da Amazon. Mas lembrando que não é só a Amazon que tem Lambda Functions, tá? A gente tem, por exemplo, o Google, a gente tem a parte do Google Functions também, a Azure tem também. Então tem outros service providers que tem toda essa parafernália de opções que você pode utilizar no dia a dia. Então sim, serverless já vingou, obviamente falando especificamente sobre Lambda Functions, sobre Functions as a Service, isso aí eu acho que o tempo vai mostrar mais como que as empresas vão aprender a trabalhar com isso. Eu já ouvi falar em startups, por exemplo, que trabalham 100% orientado a essas funções. Eu não sei como é que esses caras conseguem gerenciar tudo isso, mas tem empresa já trabalhando dessa forma. Então, vamos ver aí as cenas dos nossos próximos capítulos em relação a isso. Mas sim, serverless já ficou, já vingou. Vamos lá então, galera, para nossa pergunta número 3. O que é o padrão Saga? Nossa, essa pergunta ela já foi direto no coração, né? Então vamos contextualizar. Uma das coisas que é muito comum, tá, hoje em dia é você trabalhar com arquiteturas mais distribuídas, você trabalhar aí utilizando microserviços. O grande ponto é que trabalhar com microserviços em muitos aspectos gera uma complexidade muito forte. Uma das complexidades, na minha opinião, uma das maiores complexidades de quando você está trabalhando ali com microserviço no dia a dia é quando você tem que trabalhar com algumas operações que estão distribuídas em mais microserviços, tá? Por quê? Quando a pessoa pede, por exemplo, para você adicionar um novo cliente, você vai num microserviço de cliente e adiciona, o que acontece? Tá tudo ok. Agora, vamos imaginar que você tem uma operação que começa num microserviço e termina em outro microserviço. Mas, diferentemente de você começar a dar um begin transaction no início e dar um commit no final, que é o que a gente faz em um sistema monolítico, com microserviços, você não consegue fazer isso. Então, vamos imaginar... Tô dando um exemplo, eu não tô dizendo que funcionam assim e-commerces, tá? Porque eu sei que na maioria das vezes eles nem funcionam dessa forma. Mas vamos imaginar que eu faço uma compra, ele tem que dar baixa no estoque, depois ele tem que mandar para a transportadora e ele tem que emitir a nota fiscal. Legal? Então, o que acontece? Você já pensou se na hora que eu faço a contratação, eu tenho um problema de estoque? O que acontece? Eu tenho que voltar nesse microserviço da contratação e falar, olha, deu problema no estoque, então a gente vai ter que voltar essa transação, falando que deu problema. Agora vamos imaginar que a gente começou essa transação e deu problema lá na nota fiscal. Então a gente vai ter que dar um rollback nessa transação em todos esses microserviços. Então você consegue perceber que isso aí dá um trabalho danado. Normalmente a gente chama isso de operações de compensação. Ou seja, a gente compensa esses problemas que aconteceram em algum microserviço, mas dando um rollback nos outros, tá? Por quê? Porque esse tipo de operação é tudo ou nada. Ou dá certo em todos os microserviços, ou não dá certo em nenhum. E por conta disso, você precisa de ter uma forma de orquestrar e garantir que todos os microserviços conseguiram retornar e falando assim, olha Wesley, ok, perfeito, conseguimos ali, dá tudo certo, então a transação acabou. E por conta disso a gente tem um padrão chamado de Saga. O Saga Pattern, basicamente, ele é um orquestrador e tem diversas formas de você trabalhar com ele, mas basicamente o que ele faz é o seguinte, conforme um microserviço termina a operação, ele anota, olha, o microserviço A terminou. O microserviço B terminou? O microserviço B terminou. Microserviço C deu problema? O C deu problema. Daí ele fala, B,
o C deu problema, por favor, dá um rollback. Aí o B avisa, olha, dei o rollback, daí ele marca ali na saga, olha, B deu rollback. Ah, dá o rollback pra mim. O A avisa e fala assim, olha, A deu rollback também. Então, se você perceber, o que o padrão saga faz é orquestrar esses processos para garantir que ou tudo tenha dado certo, ou que todos os microserviços tenham voltado, né, tenha dado ali um rollback naquela transação. Então, para isso que serve o padrão saga. A bem grosso modo, tem várias formas de você conseguir trabalhar dessa forma. Maravilha? E vamos aí então para nossa quarta pergunta. Para que serve a camada service em uma aplicação? Cara, essa pergunta é muito bacana, tá? E eu fico feliz para você que fez essa pergunta para mim, tá? Vamos lá. Quando a gente está falando em service, é uma maior confusão, porque service é um nome que reflete alguma coisa, mas ao mesmo tempo não reflete em nada, né? Service pode ser, sei lá, um web service, um SOAP, um REST, né? Um gRPC. Mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando de DDD, a gente tem Domain Service, a gente tem Application Service. Então, olha só, a gente tem um monte de tipos de service. Então, é nesse ponto que a gente tem que ficar ligado, tá? Service hoje em dia é um nome muito genérico e é por isso que é difícil você falar para que serve a camada service, porque depende de como a pessoa está desenvolvendo a aplicação. Então eu quero falar rapidamente em alguns pontos que são mais utilizados aí no dia a dia quando a gente está falando sobre services, tá? Primeiro tipo de service que eu vou elencar aqui é o Domain Service. Quando você está trabalhando com DDD, você vai perceber que você tem diversas entidades, ou seja, são aquelas classes que acabam representando o coração da aplicação. Então, por exemplo, um produto que tem uma categoria, né, que tem o pedido, que tem os itens do pedido. Então aí são entidades, tá, que vão estar ali trabalhando. Um grande ponto é que às vezes essas entidades, para que elas consigam trabalhar com alguma regra de negócio entre elas, elas vão precisar se falar. Legal? Porque por padrão elas acabam não se falando. Então, como que eu faço para que elas consigam se falar? Então é por conta disso você tem um Domain Service. O Domain Service é o camarada responsável para pegar uma ou mais entidades e aplicar alguma regra de negócio ali. Legal? Lembrando que quando você está trabalhando com DDD, as regras de negócio ficam nas entidades. E é isso que mais buga a cabeça das pessoas, tá? A gente está falando de domínio rico, tá? Então o Domain Service ele vem para fazer essa amarração quando uma entidade precisa falar com a outra para aplicar alguma regra. Por outro lado, a gente tem um outro tipo de service, que é o Application Service. O Application Service, a gente já está do lado da aplicação. O que ele faz no final das contas é conseguir ajustar o fluxo da aplicação para a gente. Então vamos imaginar que eu pedi para inserir um cliente. Então o Application Service provavelmente vai no Domain Service, vai utilizar o Domain Service ali, se precisar, para criar um novo cliente. Daí esse cara manda um e-mail, depois esse cara persiste os dados no banco de dados utilizando um repositório. Então, se você perceber, o Application Service, ele utiliza um fluxo de regras que a sua aplicação precisa para trabalhar. Não são necessariamente regras de negócio, mas elas são as regras comportamentais do fluxo que a aplicação vai trabalhar. Legal? Então esses são alguns tipos de service. Aí você pode falar que uma API REST é um service que está exposto, tá, para fora, para que as pessoas possam consumir. Você pode falar que você tem um gRPC Service, você pode falar que você tem um GraphQL Service, e nesse caso aí o que acontece são serviços que acabam ficando expostos. Uma coisa muito comum hoje em dia é que muitas pessoas que não trabalham com DDD, eles normalmente criam ali uma pastinha service e trabalham com todas as regras de negócio da aplicação dentro do service. E lá na entidade, eles criam algo que a gente chama de entidade anêmica. São aquelas entidades, né, aquelas classes que tem só getters e setters e não tem nenhuma regra de negócio ali dentro. Então eles deixam a entidade totalmente anêmica e colocam todas as regras de negócio dentro desses services que estão sendo criados.
Isso necessariamente não é algo focado no DDD, né? É meio que ao contrário do DDD, mas a gente não pode falar o que é certo e o que é errado nesse mundo. A gente pode falar o que funciona, o que não funciona e o que você consegue fazer para utilizar e garantir que a sua aplicação ela aí se pague ao longo do tempo. Então, basicamente é isso para que a gente tem esse bendito service, e eu espero que eu tenha conseguido dar uma volta ao mundo dos services aí para vocês em 3 minutos. E agora, a gente tem a nossa quinta e última pergunta de hoje. Vamos lá. Por onde devo começar para trabalhar com microserviços? Bom, primeira coisa, antes de a gente sair falando como que começa com microserviços, primeira coisa que a gente tem que entender é que microserviços está um assunto altamente hypado desde faz uns 4 anos e até agora está sendo muito hypado. Muita gente está indo para esse mundo dos microserviços, mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente fazendo besteira, querendo utilizar microserviços onde não vale a pena. Não é porque hoje em dia tem muita gente trabalhando com microserviços que a gente simplesmente vai deixar jogado para lá os monolitos. Sistemas monolíticos, eles são extremamente eficazes e na maioria das vezes eles vão resolver os seus problemas. Agora, partindo do princípio que você sabe que você precisa utilizar microserviços em determinadas situações, que dentro daquele contexto realmente vale a pena, na minha opinião, a melhor forma de você começar no mundo dos microserviços é realmente entendendo um pouco mais, um pouco não, na realidade, entendendo bastante sobre arquitetura de software e sistemas distribuídos. Você vai começar a perceber que quando você trabalha com microserviços, você vai começar a ter problemas que, na sua opinião, são muito simples e que são muito complicados de resolver com microserviços. Então, eu vou passar uma listinha de alguns pontos que eu acho importante você saber, tá? Quando você está trabalhando com microserviços, você tem que manjar de arquitetura distribuída, entender melhor essa arquitetura baseada em microserviços. Você precisa trabalhar e entender mais sobre comunicação entre sistemas, comunicação síncrona, comunicação assíncrona. Quais são os principais protocolos que valem a pena você conhecer para comunicação síncrona? Obviamente, HTTP utilizando REST e, obviamente, gRPC. Legal? Para comunicações assíncronas, entender ferramentas de mensageria como RabbitMQ, Amazon SQS, ActiveMQ, eventualmente aí também um Apache Kafka. Então você vai conseguir fazer com que os sistemas possam aí se comunicar. Um outro ponto que você já vai começar a se acostumar é que cada microserviço vai ter o seu próprio banco de dados. Logo, você tem que preparar para que cada microserviço consiga espalhar e se acostumar ali, vamos dizer, com a duplicação de informações. Você vai perceber que quanto mais microserviços você tem, mais dados, entre aspas, duplicado você vai ter. Outro ponto importante é que é muito comum, quando você está trabalhando com microserviços, você ter algo chamado de consistência eventual, que é fazer com que os seus dados necessariamente não fiquem consistentes o tempo todo, mas que eventualmente eles estarão consistentes. Então, eu atualizo um valor de um produto e esse valor ele tem que ser replicado em outros microserviços. Então, na hora que eu atualizo, não existe aquela operação atômica num banco de dados como a gente está acostumado a fazer. Não, a gente vai atualizar, mandar notificação pela fila e os outros caras vão sair atualizando. Então você tem que se acostumar e criar mecanismos para que essa consistência eventual não atrapalhe o negócio. Afinal de contas, tudo você está fazendo isso pro negócio. E um dos pontos mais importantes que você tem hoje em dia para trabalhar com microserviços é a parte de observabilidade. Então você vai ter que saber muito bem como rastrear os logs, como acessar as métricas que você precisa, tá? Métricas, logs e tracing, né? Para você conseguir traquear se algum microserviço teve problema, qual que foi, em qual momento daquela requisição. Eu acho que é uma boa dica para você começar com microserviços, é bastante conteúdo, não é simples. Fazendo jabá, tem um curso aí chamado Full Cycle, tá? Nesse curso, cara, você aprende tudo isso. Mas, jogando o jabá do lado, eu acho que esses são os principais pontos que você tem que ficar ligados aí para saber mais sobre microserviços. Maravilha? E o
Ufa, galera, respondi já hoje 5 perguntas e aí esse vídeo até ficou um pouco longo, mas de qualquer forma eu espero que eu tenha conseguido aí agregar um pouquinho aí na sua carreira. Afinal de contas, o que você está aprendendo aqui com a gente não é necessariamente algo focado para você desenvolver em sisteminhas muito pequenos. A gente está falando aí para que você consiga se capacitar e a cada dia mais esteja próximo a conseguir desenvolver aplicações de grande porte, aplicações aí expressivas, né? Você ser aí um full cycle developer e conseguir fazer diferença no mercado. E se você acha que esse vídeo agregou aí bastante para você, não esquece, dá um like aqui pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente lá no Instagram, é @devfullcycle também. Maravilha? E é isso aí, pessoal, ficamos aí com mais um vídeo aí de pergunta full cycle para você. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo episódio.